Sobre um trono elevado, vi sentado um homem que uma multidão de anjos adora, cantando em coro: Eis aquele que reina eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no corpo de Cristo. A Igreja apresenta-nos hoje como modelo de santidade Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja. E do mesmo modo que Jesus Cristo andava de cidade em cidade a curar e a anunciar a boa nova, nós também hoje somos convidados a seguir os mesmos passos de Jesus. Rezamos esta missa pelas melhoras dos nossos irmãos doentes, Sotero e Fátima Gonçalo, Luciano Dias, Carlos Gouveia, Irene Gouveia, Eduardo Tomás, Nelson de Freitas, Lourdes Matos, Leandro de Freitas, Manuel Humberto Coelho, José Pedro Ribeiro, Rita Caldeira, John Tentem e família, Ivânia Maria Fernandes, Rosa Teixeira Ferreira. Rezamos também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram também nas suas casas e que estão doentes, e aqueles que estão nos hospitais ou aqueles que aguardam uma cama no hospital. Rezamos também por intenção a Nossa Senhora de Fátima, por Maria Muniz e Ivone Lessa. Também rezamos pelo eterno descanso dos nossos irmãos João Luizinho, Rui Tentem, Abílio Batista, Meni Neto, Salmina Chiao. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a graça de conhecer e proclamar a verdadeira fé na divindade do vosso Filho, que o Bispo Santo Hilário defendeu com tão admirável fortaleza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo sangue e a mesma carne, também Jesus participou igualmente da mesma natureza, para destruir pela sua morte aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que estavam a vida inteira sujeitos à servidão pelo temor da morte.
porque ele não veio em auxílio dos anjos, mas dos descendentes de Abraão. Por isso devia tornar-se semelhante em tudo aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço de Deus e assim expiar os pecados do povo. De facto, por ele próprio foi provado pelo sofrimento, pode socorrer aqueles que sofrem provação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Gloriai-vos no seu santo nome, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava da cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Ontem víamos
uma pergunta que aparecia na primeira leitura e no Salmo: que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes? E vamos vendo Jesus que continuamente se preocupa pela humanidade. A razão pela qual ele se preocupa já nos apresenta a nossa primeira leitura, logo no princípio. Uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo sangue e a mesma carne, também Jesus participou igualmente da mesma natureza. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, Jesus Cristo conhece e sentiu na sua pele as nossas necessidades e os nossos sofrimentos. Por isso, Ele não é alheio aos nossos sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer e também sabe o que é desfrutar de alegria e de boa saúde. O Evangelho que hoje acabamos de ler apresenta-nos Jesus que vai com alguns dos seus discípulos à casa de Simão e André. E quando ele chega na casa, dizem-lhe que a sogra de Pedro está de cama, está doente. O Evangelho apresenta-nos alguns verbos de ação quanto à atitude de Jesus, que é a atitude de Deus para com a humanidade. Diz-nos o Evangelho: Jesus aproximou-se. O nosso Deus não é um Deus distante, que não nos escuta quando nós rezamos, quando nós apelamos e procuramos por Ele. É Ele que se faz próximo de nós. Foi Ele primeiro que quebrou todas as barreiras que nos colocavam distantes de nós, ao ponto de acontecer o que ouvimos na primeira leitura, de participar igualmente da nossa natureza, a mesma carne e o mesmo sangue. É um Deus que se faz próximo e continua a fazer-se próximo no meio de nós. Hoje, Ele está próximo por meio dos sacramentos que dispomos na igreja. Está próximo por meio de alguém que se aproxima de nós para nos ajudar quando nos encontramos em dificuldades. Está próximo de nós também no meio daqueles que se aproximam de nós, porque eles é que se encontram em dificuldades. De uma e de outra maneira, Deus se torna próximo de cada um de nós e quer que nós também estejamos próximos uns dos outros. E o segundo verbo que nós encontramos: tomou-a pela mão e levantou-a. Como um pai que toma pela mão uma criança ou um bebê para guiar, para proteger. Ele não delegou, foi ele mesmo que, depois de se aproximar, se estendeu a mão
e tomou-a. E essa proximidade, tomar-nos pela mão, é para levantar-nos, para erguer-nos. Muitos de nós encontram-se neste momento tão abatidos e esperam esta proximidade de Deus para os poder levantar, para os poder reerguer. Quando Deus se aproxima de nós e nos toca para nos reerguer, Ele tem uma missão para cada um de nós. É o que vemos logo a seguir, quando diz-se que a febre deixou a sogra de Pedro e começou a servi-los. Curar não é somente tornar alguém saudável e acabar por aí, mas também é tornar essa pessoa ativa no meio da comunidade. A sogra de Pedro, depois de estar livre da febre, começou a servir. Nós também, quando formos erguidos, temos que nos lembrar de servir os nossos irmãos. Não podemos ser erguidos para ficar de braços cruzados, não. Se Deus nos ergue, é para pôr-nos ativos diante dos nossos irmãos. E diz-se que Jesus curou muitas pessoas que acorriam para a porta, supostamente a porta da casa onde ele se encontrava, que é a casa de Simão e de André. Cada uma das pessoas que lá se fazia tinha as suas necessidades e Jesus respondia às suas necessidades. Hoje em dia é muito complicado ver alguém à nossa porta, que bate à porta. Nas igrejas já não se vê pessoas que batem à porta da igreja à procura de ajuda, seja uma ajuda material ou uma ajuda espiritual. Não sei se porque as igrejas andam com portas abertas, com portas fechadas, ou talvez é da atitude dos membros das mesmas igrejas. O mesmo pode-se dizer das nossas casas. Irmãos que não se batem às portas para poder se saudar, para poder pedir algum conselho. A porta devia ser este lugar onde muitos vêm e batem para encontrar o auxílio que precisam, porque Jesus se encontra lá na pessoa de cada um. Tal que Jesus deixou esta missão para com os seus discípulos, porque ele, como nós ouvimos no Evangelho, disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. E mesmo assim não completou todos os lugares. E espera que cada um de nós, como seus discípulos, continue esta missão de ir de cidade em cidade para poder anunciar o Evangelho. E se as pessoas estiverem à porta, ter esta ousadia de abrir-lhes a porta e atender às suas necessidades, sejam materiais ou espirituais. Caríssimos irmãos, continuemos a rezar do mesmo modo que Jesus nos ensina que no fim de cada atividade devemos nos recolher para podermos renovar as energias e também para pensarmos melhor na nossa missão, e aqueles que vierem bater à nossa porta, nós também devemos seguir este exemplo
e assim nos dedicarmos a servir os nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Assim seja. Jesus cura as doenças e salva todo o homem. Ele reza conosco ao Pai que nos deu a vida e continuamente cuida dos seus filhos. Com confiança rezemos: salvai-nos, Senhor. Salvai-nos. A vossa Igreja, Senhor, é dilacerada nos cristãos, perseguida em muitos países, devastada pelos nossos pecados. Concedei-lhes saúde e empenho renovado. Nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor. Muitos povos, ó Pai, não conhecem o amor que vós manifestastes no vosso Filho Jesus Cristo e todavia procuram-no do coração sincero. Não os abandoneis. Nós os pedimos. Salvai-nos, Senhor. Antes que vos procurássemos, vós nos chamastes em primeiro lugar e vos aproximastes de nós para nos dar a vida. Sustentai-nos com a vossa força no caminho cotidiano. Nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor. Os doentes que a ciência humana já não conseguem socorrer, me esperam ainda na vossa ajuda. Animai-os com a vossa força na dureza desta provação. Nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor. Recordai-vos dos que sofrem no corpo e no espírito, que vivem entre nós e talvez desconheçamos. Curai-os e iluminai o seu sofrimento. Nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, libertai-nos do mal que se enraizou no nosso coração e que nos destrói, e ensinai-nos a aliviar o sofrimento dos outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de vida, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas continuais a atuar no meio de nós com a vossa providência. Com o poder do vosso braço,
guiastes outrora o povo de Israel através do deserto, e agora acompanhais sempre a Igreja peregrina sobre a terra, com o poder do Espírito Santo, e a conduzis através dos tempos à alegria perfeita do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e, como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição, e glorificastes sentando-o à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Confirmai na unidade os que fomos chamados a participar da vossa mesa, para que todos nós, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan, com todos os bispos, ministros, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão, seguindo os vossos caminhos, na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança e a alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo, particularmente de João Luizinho, que faleceu ontem e será o funeral amanhã, e foi
presidente da confraria desta paróquia, de Rui Tentem, de Abílio Batista, de Meani Neto, de Salmina Chiau e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes, admiti-os a contemplar a luz da vossa rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e os mártires, São Vicente, Santo Antônio, em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fica aqui esta triste notícia do falecimento do Senhor João Luizinho. Foi membro desta comunidade e que esteve à frente da confraria dos Irmãos do Santíssimo Sacramento aqui na paróquia como presidente. E ele perdeu a vida. Como vimos, o seu funeral será amanhã lá na Madeira. Então, continuemos a rezar por ele e também pela família neste momento difícil. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.